Muito boa tarde. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao Seminário Internacional de Estudos Globais. Hoje acolhemos aqui com muito gosto os nossos colegas doutores da Universidade Nova de Lisboa, o Sr. Dr. António de Carvalho Paz e o Sr. Dr. Nuno Venturinha, que hoje vão nos oferecer aqui uma sessão e um debate sobre Wittgenstein, a sua filosofia fundamental, a sua epistemologia. Dado que são especialistas nesta área e também fazem parte de um grupo, do único grupo em Portugal que se dedica ao estudo, à reflexão sobre o pensamento deste grande filósofo tão marcante da nossa história da filosofia contemporânea. Senhores professores, agradeço muito a vossa disponibilidade para estar aqui na Universidade Aberta e partilharem o vosso saber, a vossa reflexão, em especial ao Sr. Professor António de Carvalho Paz, pela disponibilidade para fazer a sua conferência, grandes pessoas daqui em Wittgenstein, e ao Sr. Professor Nuno Venturinha, pela disponibilidade para moderar esta sessão e fazer o comentário crítico. Então, passo imediatamente a palavra ao Sr. Professor Nuno Venturinha, para moderar, portanto, este seminário. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Professor. É com muito gosto, então, que apresento o professor António de Carvalho Paz, que tem um percurso que se inicia com Economia, licenciado em Economia, e que depois envereda pela Filosofia, fez o mestrado em Filosofia na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, sob a orientação da professora doutora Maria Luísa Couto Soares, depois realizou então o seu doutoramento em Filosofia, na especialidade de Filosofia do Conhecimento e Epistemologia, sob a minha orientação também na Nova, onde apresentou justamente uma tese de grande fôlego dedicada ao pensamento de Wittgenstein, que na verdade acaba por cobrir todo o período inicial da filosofia de Wittgenstein, todo o pensamento dito tractariano, ou seja, que tem que ver com a obra inicial de Wittgenstein, o Tratado Lógico-Filosófico, e depois também os primeiros anos do chamado segundo Wittgenstein, também conhecidos como os anos de transição, ou período transicional, que ocorre entre 1929 e 1933. Portanto, é fundamentalmente esse o terreno que a tese do António Paes cobre, e foi uma tese que foi muito bem recebida, obteve a classificação mais alta, e por isso é para mim um grande motivo de satisfação ter hoje aqui o António e escutar o António sobre estes temas aos quais se dedicou durante tantos anos e se continua a dedicar. Como o nosso anfitrião também referiu, o António é membro do grupo Wittgenstein, do Instituto de Filosofia da Nova, e tem tido, ao mesmo tempo fora da Universidade Nova, uma atividade bastante larga em termos de docência, de formação, também no mundo empresarial, e tem vindo também a publicar trabalhos importantes, por exemplo, na Revista Filosófica de Coimbra, e noutras publicações de grande relevo, e nesse sentido é realmente um privilégio poder agora escutar o António Paes sobre um tema tão interessante, que é a gramática do pensamento em Wittgenstein. E por isso, sem mais demoras, passaria então a palavra ao nosso conferencista, que nos vai fazer então a apresentação da sessão, e depois teremos então um período em que será dedicado a algumas observações da minha parte e também da audiência, e depois abriremos também um espaço de questões e de respostas. Está bem? Muito obrigado. Em primeiro lugar, agradecer aqui o convite da Universidade Aberta, do professor José Franco. Também agradecer, enfim, ao professor Nuno Venturinha a disponibilidade
vai estar aqui presente e acompanhar-me nesta apresentação. E, dados os agradecimentos, passaria então à, digamos, apresentação daquilo que são os conteúdos que eu tenho previsto para esta conferência. O título da conferência é A Gramática do Pensamento em Wittgenstein, com um subtítulo que irão compreender com a apresentação, que é uma filosofia da legitimação do pensamento. E o que nós vamos aqui fazer é percorrer os primeiros anos da filosofia de Wittgenstein, com, digamos assim, uma primeira fase que coincide com a sua obra maior dessa fase, que é o Tractatus Lógico-Filosóficos, e a seguir um período que inicia a segunda fase e que, digamos, inicia, mas não conclui, é os primeiros anos, mas é um período de transição, e esse período de transição é um período que poderíamos considerar aqui preparatório das investigações filosóficas, outra das grandes referências da obra de Wittgenstein. Esta referência, obviamente, da segunda fase do Wittgenstein. O que nós vamos aqui falar é sobre o pensamento, a forma como Wittgenstein, ou o modo como Wittgenstein encarava o pensamento. Eu, na minha opinião, essa noção e a forma como é encarado o conceito de pensamento em Wittgenstein é absolutamente estruturante na obra deste filósofo. E daí a importância que podemos, digamos assim, ver no desenvolvimento dessas ideias de Wittgenstein sobre o pensamento, que são determinantes para aquilo que são outras ideias desenvolvidas por próprio Wittgenstein e que são, digamos assim, preparatórias daquilo que muitas vezes se discute sem ter esta percepção inicial do que é o pensamento em Wittgenstein. Este subtítulo é um título sugestivo porque ele, digamos, de alguma maneira, tem uma preocupação destes anos, com até 1983, uma preocupação em legitimar o pensamento. E aqui a legitimação advém do facto daquilo que é permitido ao pensamento e aquilo que não é permitido ao pensamento. E esta ideia digamos, de fronteira entre o que é pensável e o que é impensável é uma ideia essencial, digamos, a esta gramática do pensamento em Wittgenstein. Vamos então fazer aqui assim o roteiro da conferência. Começamos, como vos disse há pouco, com o Tratado Lógico-Filosófico. Um tratado que é, digamos assim, tem uma orientação lógica, uma lógica no sentido da filosofia lógica, inicia em muito, digamos também, contribui para o início da filosofia da linguagem, e veremos aqui justamente aquilo que serão as ideias fundamentais em Wittgenstein desta fase, no que diz respeito à noção de pensamento. A segunda parte da conferência é dedicada também ao mesmo tema, mas neste caso aos livros que vocês veem aqui no PowerPoint, que é o Philosophical Remarks, Observações Filosóficas, e o Big TypeScript. Ele é big mesmo, é um livro muito, com muitas páginas, e que também teremos aqui a oportunidade de falar um pouco sobre esta obra no que diz respeito à gramática do pensamento. Deixem-me dizer-vos que digamos, o estudo de Wittgenstein defronta sempre aqui algumas questões de lidar com um estilo de escrita que é fragmentário, que são ideias que vão aparecendo e nem sempre conectadas entre si, na sua sequência, e, portanto, é de facto um desafio muito grande fazer o estudo deste filósofo. Todavia, à medida que nós nos vamos embranhando na sua filosofia, digamos que essa inicial sensação de não percebemos muito bem qual é o caminho que estamos a percorrer, desaparece, porque de facto vamos, digamos assim, imbuindo-nos daquilo que é a forma de pensar do Wittgenstein e passamos, de alguma maneira, a pensar, a ter uma similitude no pensamento com o do próprio Wittgenstein.
Muito bem, vamos então agora à primeira parte, a gramática do pensamento no Tratados Lógico-Filosóficos e a primeira definição de pensamento. Wittgenstein define o pensamento pela forma como vê a relação de conhecimento com o mundo, ou seja, do conhecimento que se estabelece entre o ser humano e o mundo. E para ele o mundo é constituído por factos, a existência de estados de coisas no mundo. E esses factos são, digamos assim, o objeto desse conhecimento e só ele, digamos assim, são esses factos que permitem, de alguma maneira, nós constituirmos um pensamento sobre eles. E como é que se constitui esse pensamento? Constitui-se, em primeiro lugar, porque nós temos uma imagem, fazemos uma imagem lógica dos factos, ou seja, nós temos uma imagem dos factos, que é uma imagem produzida sensorialmente, obviamente, mas que ela tem uma constituição lógica. Isto é, ela obedece àquilo que ele designa forma lógica e partilha com o mundo essa forma lógica. E que decorre, de alguma maneira, daquilo que vocês veem aí na primeira frase, que é a conexão de objetos ou de coisas entre si. E essa forma lógica permite constituir um sentido, formar um sentido esse que é o sentido do estado de coisas, sentido esse que é possível nós passar ou exprimir, é a palavra correta, exprimir em proposições. A proposição é alguma coisa que, obviamente, nós temos um conhecimento sensível dela, ou seja, nós apreendemos, é um facto, é também ela mesma um facto, mas a verdade seja dita que a imagem lógica não é um facto, não é uma coisa que se apreenda sensorialmente. Seja como for, a proposição é, digamos, uma forma de mostrar o seu sentido, o sentido daquilo que são os factos que nós constituímos como imagens. O pensamento, nesse sentido, é a proposição, mas a proposição com sentido, isto é, a proposição que exprime o sentido dos factos. Reparem, a base lógica, em primeiro lugar, mas também, digamos aqui, a componente ontológica, isto é, o conhecimento baseia-se num conjunto de factos, esses factos são coisas em conexão entre si e essas coisas são coisas substanciais, físicas. E, portanto, a primeira noção que Wittgenstein, a primeira e significativa noção que Wittgenstein nos apresenta sobre o pensamento é que ele é uma proposição com sentido. Claro que nesta fase nós podemos pensar nós próprios, mas o pensamento é a proposição? Ou seja, o pensamento é a linguagem? Ou há aqui uma dissociação entre pensamento e linguagem? Claramente, nesta frase do pensamento e a proposição com sentido, claramente ela aponta para as duas circunstâncias. A circunstância de ser alguma coisa apreendida sensorialmente, a proposição, e o sentido não ser alguma coisa que a gente aprenda sensorialmente. Portanto, reparem que nós temos aqui, nesta definição de pensamento, que é uma ideia, é uma definição muito simples, é a proposição com sentido, mas temos, desde logo, aqui assim, é uma possível união de uma realidade que é física com uma realidade que é, digamos assim, psicológica. Está bem? Veremos que não é desta maneira que o Wittgenstein vê isto, mas seja como for, é alguma coisa que nós, a partir desta frase, podemos pensar. E, de facto, Wittgenstein acha uma expressão errada, porque ele não acha nada, ele defende que o pensamento é impensável. Ou seja, o que aqui significa é que
nós podemos, de facto, ser proposições e proposições sobre a realidade apreendida, mas nada podemos dizer sobre o pensamento. E, portanto, aquela ideia que eu estava há pouco a dizer, que a proposição e o sentido apontavam uma para uma realidade objetivamente captável e outra para uma realidade subjetiva, essa possibilidade é desmanchada justamente nesta ideia de que o pensamento é impensável. E porquê que é impensável? O sentido da proposição é a sua concordância, e eu estou aqui a citá-lo, digamos, no Tratado Lógico-Filosóficos, no seu ponto 4.2, o sentido da proposição é a sua concordância ou a sua não concordância com a... Peço desculpa. Com as possibilidades... Com as possibilidades de existência, exato. Com as possibilidades de existência e de não existência de estado de coisas. Eu peço desculpa por este lapso, mas houve aqui, digamos, uma barra que me impedia de ver o texto. Eu vou voltar a repetir, o sentido da proposição é a sua concordância ou a sua não concordância com as possibilidades de existência, da existência e da não existência de estado de coisas. O que isto significa? Significa que ele vem aqui justamente pegar no conceito, na noção de sentido. Reparem que o sentido é o sentido dos factos, captado numa imagem lógica. O sentido é alguma coisa que é do foro subjetivo. E ele diz que o sentido é a concordância ou a não concordância da proposição com as possibilidades de existência e não existência de estado de coisas. Isso significa que quando eu enuncio uma proposição sobre factos, duas coisas podem acontecer. Ou o sentido dessa proposição concorda com esses factos, com esse estado de coisas, ou o sentido delas não concorda. Num caso será verdadeira a proposição, no outro caso será uma proposição falsa. Todavia, essa concordância, quando ela é verdadeira, ou seja, quando, digamos, a proposição é verdadeira, ela mostra a existência do facto. Mas este mostrar é um mostrar que não está, digamos assim, na própria proposição, mas é um mostrar que a proposição, ou seja, não está na proposição no sentido da sua evidência perceptiva, mas que nós, ao lê-la ou ouvi-la, conseguimos captar, digamos, e entender o significado da mesma, e isso é o seu sentido. E esse sentido é, voltamos ao mesmo de há pouco, a ideia de há pouco, é subjetivo. Ora, não sendo um pensamento um facto, e aqui é o ponto essencial, não sendo o pensamento um facto, não sendo esta captação do sentido da proposição, ela mesma um facto, que se possa ter uma imagem lógica, o pensamento não tem possibilidade de existência ou não existência. Isto é, ele afirma, por um lado, que o pensamento é uma proposição com sentido, mas diz-nos, por outro lado, que nós não podemos pensar o sentido da proposição. É alguma coisa que se mostra na proposição, nós captamos esse sentido, mas a verdade seja dita, nós nada podemos dizer sobre o mesmo. E isto é aqui alguma coisa que, enfim, é muito interessante, porque esta impossibilidade de dizer, do pensamento dizer alguma coisa sobre aquilo que normalmente nós usamos na linguagem corrente, é alguma coisa que é muito comum do pensamento filosófico. Wittgenstein, desta fase, do Tratatus, e que, de alguma maneira, não se restringe, obviamente, ao próprio pensamento. Não é? Portanto, é um assunto extraordinariamente importante para quem estuda o Tratatus, que é a ideia de que há coisas que não se podem falar, e há coisas, e não se podem falar justamente porque elas são mostradas, mas ao serem mostradas, nós nada podemos dizer sobre elas. Aliás, a frase que vocês podem ver no último parágrafo deste slide é: o que pode ser mostrado não pode ser dito. O que a proposição mostra
não pode ser dito. Portanto, é para quem, enfim, entre em Wittgenstein e percebe que, sobretudo, entre no Tratados e percebe que o conceito de pensamento é central naquilo que são todas as observações enunciadas pelo Wittgenstein. E, desde logo, nós podemos pensar que se o pensamento não é pensável, não é impensável, porque é que o próprio Wittgenstein fala sobre ele? Não é? Ou seja, como é que se pode, de alguma maneira, estar a enunciar observações sobre o pensamento quando ele conclui que o pensamento é impensável? Portanto, esta é uma questão que, enfim, não vamos aqui alongar sobre ela, mas a verdade é que é alguma coisa que aparentemente é contraditório, mas na verdade um estudo aprofundado da sua filosofia ajuda-nos a perceber o que é que isto significa. Ajudando só nesta fase, nós de facto temos coisas que percebemos, mas nada podemos dizer sobre elas que corresponda a factos. É isto. Ou seja, não é que nós não conseguimos perceber o sentido, nós percebemos o sentido, mas nada podemos dizer sobre o sentido, porque o sentido não corresponde a factos. E, portanto, se eu só me posso pronunciar sobre factos, pronunciar com sentido, então eu não posso me pronunciar sobre o próprio pensamento. Não é um facto. Mas não a linguagem. Ou seja, o pensamento é impensável, mas a linguagem é pensável. Sendo a proposição um sinal escrito ou oral, ela é um facto que é possível ter uma imagem lógica. Portanto, a proposição, o que nós escrevemos ou o que nós dizemos, é alguma coisa que nós aprendemos com os nossos sentidos e tem uma realidade, corresponde a uma realidade física. É óbvio que nós podemos dizer também, mas corresponde a uma realidade física que é uma expressão do pensamento. E subjacente a isto está a ideia de que o pensamento, ou pode estar subjacente a esta ideia, de que o pensamento e a linguagem, mais uma vez, podem ser coisas separadas, distintas. Ainda que relacionadas, obviamente, em conexão uma com a outra. Será assim? Bem, a verdade é que a única coisa que Wittgenstein nos diz é que a expressão do pensamento é pensável. Não que nós possamos afirmar que existe um pensamento e existe depois uma expressão do mesmo e que, portanto, nós admitimos aqui a possibilidade da expressão do pensamento ser independente do próprio pensamento. É como houvesse aqui uma linguagem do pensamento independente da linguagem que nós conhecemos. Nós articulamos no dia-a-dia. E, na verdade, não é isto que nós podemos concluir. O que o Wittgenstein nos diz é que a expressão do pensamento e o pensamento é a mesma coisa. Ou seja, não existe um pensamento além da própria linguagem. Isto levou Wittgenstein a evoluir, obviamente, para a sua filosofia da lógica, e a filosofia da linguagem, da lógica, que, enfim, as proposições são analisáveis, elas têm uma sintaxe lógica, e podemos, a partir dela, concluir sobre a estrutura do mundo, justamente, a estrutura lógica do mundo, porque justamente nós, ao enunciarmos as proposições e as proposições determinarem a existência ou a não existência de factos, a totalidade de proposições verdadeiras constituem o mundo e, ao constituírem o mundo, elas constituem de uma forma lógica. O mundo é constituído por proposições analisáveis ao ponto de nós chegarmos às proposições elementares que correspondem a estados de coisas e que, a partir da análise dessas proposições, da sua verdade ou da sua falsidade, podemos, de alguma maneira, chegar a um conjunto de proposições verdadeiras que determinam o mundo. O mundo é um conjunto de proposições, de todas as proposições
que são verdadeiras. Reparem, o pendor lógico aqui é acentuado, não é? É bastante acentuado. Retira-se desde logo a dimensão psicológica, a dimensão subjetiva, melhor dizer lá assim. Retira-se daqui a dimensão subjetiva e limitamos, digamos, a nossa relação com o mundo à lógica que o constitui. Não é? O que é que a linguagem mostra? Nós há pouco falávamos que havia proposições, e estas proposições para serem pensamento têm que ter sentido, e é o sentido, se verdadeiro, que determina que a proposição é verdadeira, se é falso, que determina que a proposição é falsa. E dissemos também que ela mostrava o sentido. Bem, ela não mostra só o sentido, ela mostra também uma coisa que está subjacente ao sentido, é se ele é verdadeiro ou se é falso. Ela mostra o sentido e mostra também se ele é verdadeiro ou se é falso. Claro que nós chegamos aqui, mais uma vez, mas como é que nós podemos retirar daqui assim a conclusão de que não existe um pensamento? Quem é que determina o verdadeiro e o falso? Quem é que decide da verdade ou falsidade do sentido? Sobre isto, obviamente, para o Wittgenstein, nada podemos dizer. Portanto, e a frase, digamos, lapidar relativamente a esta matéria é que os limites da minha linguagem significam os limites do meu mundo. O mundo é constituído por todas as proposições verdadeiras e os limites do meu mundo não é mais nem menos que os limites da minha linguagem. Tudo o que vai para além desses limites, eu nada posso dizer sobre eles. Há outras noções muito importantes na filosofia e que fazem parte, digamos, da linguagem corrente, que Wittgenstein também põe fora dos limites da linguagem. Ou seja, são mostrados na linguagem, nos seus limites são mostrados, mas que estão, de alguma maneira, digamos, não é possível nada dizer sobre eles que não sejam proposições sem sentido. Ou seja, são proposições sem sentido se eu me pronunciar sobre o próprio sentido, se eu me pronunciar sobre a verdade ou a falsidade de uma proposição. Mas também é uma proposição sem sentido se eu me pronunciar sobre o sujeito que a diz. O sujeito que pensa. Porque o sujeito ele mesmo não é, de facto, um facto de que se possa fazer uma imagem lógica. Todavia, nós nas proposições percebemos os sujeitos, não é? Percebemos quem a enuncia, quem a percebe. Nós, a proposição dá-nos a entender que digamos, uma imagem utilizada pelo Wittgenstein que é muito interessante, que ela diz que o sujeito percebemos-nos dele como alguém que se percebe a ver, mas não se vê a si mesmo. Eu acho de facto esta imagem uma imagem muito representativa daquilo que é este mostrar. A proposição mostra um sujeito, mas nós não nos vemos naquilo que... Ou seja, mostra o sujeito quando vemos, mostra o sujeito a ver, mas não nos vemos naquilo que vemos. Ou seja, não passa aqui a redundância. E é isto que leva Wittgenstein a dizer que o sujeito existe porque existe a vontade de dizer. O sujeito existe porque o sujeito não é indiferente ao mundo. Ele tem valorações que se traduzem em bem e mal, mas tudo isto a linguagem nada pode dizer sobre isto. A linguagem mostra isto, mas nada pode dizer sobre essas noções. Reparem, o radicalismo, peço desculpa pela expressão, mas, digamos, um radicalismo que afasta de todo o mundo subjetivo e que
remete remete o mundo tal qual como nós o conhecemos, à sua dimensão lógica. Há outra, digamos, outra ideia sobre aquilo que nada podemos dizer. Há várias, mas, enfim, esta também é outra, que é o sentido do mundo tem de estar fora do mundo. Ou seja, as proposições têm sentido, mas nós nada podemos dizer sobre esse sentido. E, portanto, o sentido do mundo tem que estar fora do mundo. E de que não se pode falar? Já vimos aqui algumas das coisas, só agora, enfim, vou só citar-vos aqui algumas das frases, algumas das afirmações que são também elas mesmas muito elucidativas quanto àquilo que Wittgenstein põe de fora do pensamento ou do pensável. Põe de fora do pensável. O sujeito pensante não existe. Deus não se revela no mundo. Não entendam isto como dizendo que Wittgenstein, por exemplo, era ateu. Não era de todo. Não era de todo. Profundamente espiritual, toda a sua biografia diz-nos isso. Todavia, filosoficamente, ele diz que Deus não se revela no mundo. Não é um facto. O mundo é independente da minha vontade. O mundo é como é. É óbvio que a ética não se pode pôr em palavras. A ética é transcendental. Reparem, as proposições, o mundo mostra que eu não sou indiferente a esse mesmo mundo. Mas, todavia, eu nada posso enunciar acerca dessa dimensão do bem e do mal. A lógica é transcendental. A própria lógica. Nós nada podemos dizer sobre as proposições lógicas. Elas são evidentes. Concluindo, Wittgenstein diz-nos que acerca daquilo que não se pode falar tem que se ficar em silêncio. Uma frase muito famosa dele, que é justamente esta de que nós devemos nos remeter ao silêncio sobre aquilo que qualquer coisa que nós podemos dizer sobre essas dimensões subjetivas ou essas dimensões que se mostram nas proposições. Qualquer coisa que nós podemos dizer sobre isso é alguma coisa que é sem sentido. Portanto, há aqui uma fronteira, de facto, filosoficamente falando, que, digamos, exclui da linguagem, da prática da linguagem, a possibilidade de nós podermos nos pronunciar sobre essas coisas com sentido. Ou seja, que não sejam consideradas como não se encontrando no mundo. Tudo aquilo que não se encontra no mundo e que não for suscetível de se colocar em proposições sobre esse mesmo mundo, está, de alguma maneira, excluído da filosofia. Então, o que é que fica reservado à filosofia? Se Deus está fora, o sujeito está fora, o sentido do mundo está fora, a ética está fora, o que é que fica para a filosofia? Esta questão é uma questão que, por isso eu digo que tem é radical. A filosofia dele, para muitos será, de facto, é muito radical, porque deixa de fora os principais temas da filosofia. Então eu vou-vos ler, porque com a leitura nós percebemos o que é que Wittgenstein reserva à filosofia. O objetivo da filosofia é a clarificação lógica dos pensamentos. A filosofia não é uma doutrina, mas uma atividade. Um trabalho filosófico consiste essencialmente em elucidações. Reparem que essas elucidações são de natureza lógica. A filosofia delimita o domínio controverso da ciência da natureza. Ou seja, a ciência da natureza o que faz é enunciar proposições sobre o mundo. E a filosofia diz-lhe que proposições têm sentido. Ela deve delimitar o que é pensável e, assim, o impensável. O método correto da filosofia seria o seguinte. Esta é a última observação do Tratados. Não sei se é a última. Acho que é a penúltima, não é, professor? 6.53, 6.54 e a 7. É a antepenúltima. Penúltima, pronto. O método correto da filosofia seria o seguinte. Só dizer o que se pode ser dito
isto é, as proposições das ciências naturais, e, portanto, sem nada a ver com a filosofia. Reparem, é da ciência, não é da filosofia. E depois, quando alguém quisesse dizer algo de metafísico, mostrar-lhe nas suas proposições existem sinais aos quais não foram dados uma denotação. Ou seja, sempre que eu encontro numa proposição noções que não têm uma correspondência com a realidade, isso é metafísica. Isso não é suscetível de ser objeto da reflexão filosófica. Neste caso aqui uma reflexão que Wittgenstein reserva à clarificação lógica dos pensamentos. Repare, a clarificação lógica dos pensamentos. E aqui a clarificação lógica dos pensamentos não é dos pensamentos, como há pouco víamos, como alguma coisa separável da linguagem. Não, não, não. Os pensamentos é a sua expressão, é a própria linguagem, da análise da linguagem. Só dizer-vos, enfim, eu não quis, enfim, isto, muito mais até poderia aqui ser dito desta fase relativamente ao pensamento, mas só dizer-vos que Wittgenstein conclui a sua obra lançando-nos... Nós percebemos ao longo da obra que assim é. Há aqui paradoxos. Por um lado, ele fala em conceitos, que ele diz que a gente não deve falar, não é? Fala em sujeito, fala em ética, fala em Deus, fala em sentido, define o pensamento como proposição com sentido, quando ele diz, mas o sentido, não temos a dizer nada sobre ele. Portanto, isto parece que, à medida que vamos evoluindo na leitura do Tratados, nós parece que estamos ali enredados num conjunto de pensamentos que são aparentemente contraditórios. E ele, no fim da obra, diz-nos justamente que para nós abandonarmos, digamos, tudo aquilo que, resumindo, tudo aquilo que são proposições sem sentido. Portanto, que ele próprio recorreu a elas para mostrar que elas são sem sentido. Não é? Claro que aqui é um grande debate, eu não vou entrar por esse debate, é uma grande discussão. Porventura, o professor Nuno Venturinha poderá estar aqui assim, melhor do que eu, algum aporte sobre essa discussão, sobre a natureza deste mostrar. Se ele mostra alguma coisa ou não mostra nada. É um bocado isso. Há quem diga que ele não mostra nada. Não é? Se ele mostra ou não mostra. Há quem diga que não mostra nada. Ele usa a expressão de mostrar só para, de alguma maneira, dizer que justamente não há nada para mostrar. E, portanto, enfim, em primeiro lugar, aqui o professor Nuno Venturinha e como muitos outros pensamos que não é bem assim, e que, de alguma maneira, também Wittgenstein tem, digamos assim, vê aquilo que todos nós vemos numa proposição, ou no mundo, se quiserem, e que há muitas coisas no mundo que estão para além dele mesmo, desse mesmo mundo. Portanto, a única coisa que ele defende é justamente não nos pronunciarmos sobre isso, não tecer proposições sobre aquilo que não são parte do mundo, mas estão para além do limite desse mesmo mundo. É a segunda fase. Há uma evolução, eu vou aqui, são 2 livros, eu não vou, vocês vão vendo que eu vou citando um e o outro, sobretudo até o Big TypeScript, mas é curioso porque há uma paragem, o Wittgenstein para desde o Tratados até ao Philosophical Remarks, é uma paragem de 10 anos, certo? São 10 anos, sensivelmente 10 anos. É uma paragem de 10 anos e ele regressa à filosofia porque o seu sistema filosófico do Tratados é posto em causa e é posto em causa com um aspecto que tem uma natureza ontológica. Digamos, a lógica que ele desenvolve, há uma correspondência direta
digamos, de uma proposição elementar a um estado de coisas, mas diz que os estados de coisas são independentes entre si. E que vem dizer, um amigo, filósofo, matemático, que vem do Ramsay, não é? Vem dizer que, efetivamente, as cores não têm essa independência. Não é? Ou seja, pode, ao mesmo tempo e no mesmo espaço, existir mais que uma cor. E, portanto, isto criou ali um problema à lógica que ele próprio construiu, e ele é ontológico. O problema é ontológico, tem a ver com a coisa em si. Não é? E, a partir daqui, ele lança-se digamos assim, a desenvolver não é um pensamento filosófico diferente do anterior, é uma evolução sobre isso. Mas há muita coisa que permanece, como vamos ver, há muita coisa que permanece. E a primeira coisa o primeiro movimento filosófico, pensamento filosófico que ele faz é em direção à fenomenologia, ao fenómeno, e portanto ele quer acreditar que o fenómeno, aqui entendido como o imediatamente dado da realidade, portanto a realidade física, tem uma linguagem fenomenológica que permite, de alguma maneira, retratar essa realidade. Portanto, esse primeiro movimento rejeitava a possibilidade de se usar a linguagem corrente como uma linguagem filosófica. Aliás, o que acontecia no Tratados, porque, na verdade, no Tratados o que se promove é uma linguagem lógica. Portanto, ele aqui tem a tentação de segurar, digamos, o sistema que vinha do Tratados e nesta ideia de fenómeno. Reparem, a outra era uma relação entre um estado de coisas constituída em imagem lógica que se expressava em proposição. Nós aqui estamos na ideia de que há um fenómeno, ou seja, não há uma distinção entre o objeto, não há uma distinção entre propriamente o objeto e a sua imagem, mas a imagem que se constitui é dada exatamente por esta experiência imediata da realidade física. Lá acabou por chegar à conclusão que a linguagem comum, a linguagem corrente, serviria para a descrição destes fenómenos, desde que se limitasse, digamos, a uma linguagem mais essencial, menos, digamos assim, com conceitos mais precisos, mais rigorosos, e não, digamos, uma linguagem mais corrente que use conceitos imprecisos, indefinidos, e nesse sentido passou a acreditar na linguagem comum, está bem? Pensou a acreditar na linguagem comum como forma, de alguma maneira, de descrever estes fenómenos que, digamos que, resultam desta apreensão da realidade. Eu vou aqui citar-vos a primeira observação, pois como a linguagem apenas deriva o modo como ela significa do seu significado do mundo. Pois como a linguagem apenas deriva o modo como ela significa do seu significado, isto é, ela significa o mundo, do mundo, não é concebível nenhuma linguagem que não represente este mundo. É uma premissa do pensamento dele. Como também estava no Tratados, esta ideia, esta premissa, atenção, esta premissa é uma premissa que nós podemos considerar ontológica. E, portanto, é alguma coisa que nós podemos discuti-la, nós podemos efetivamente discutir o que está aqui dito, mas a verdade seja dita é que ela está presente no Tratados e continua a estar presente aqui. Portanto, não é possível dizer nada a não ser aquilo que tem a ver com o mundo. Reparem que Wittgenstein nunca chega, assim me parece, a fazer uma grande discussão sobre isto. Ele assume isto. Quer dizer, embora nós, nesta segunda fase, nós percebamos claramente que há um abandono daquilo que são dimensões ontológicas e até metafísicas do tratado, há um abandono, ele inicia,
de facto, esta segunda fase como um pressuposto ontológico. Ora, o pensamento não é um fenómeno. Voltamos aqui ao mesmo, não é? O pensamento não é um fenómeno. Já, no tratado era um facto, ou a imagem lógica do facto. Aqui, a ideia é, o pensamento não é um fenómeno, não é uma experiência imediata da realidade natural ou física. Nos autoriza a falar sobre a experiência do pensamento. Então, o que queremos dizer quando nos referimos ao pensamento? Vamos ver o que é que ele diz. Isto nas observações filosóficas, na observação 32, eu só chamo um processo articulado a um pensamento. Pode-se então dizer só o que tem uma expressão articulada. Isto é a linguagem. A expressão articulada é a linguagem. Isto é dizer, se um pensamento não fosse já articulado, como poderia a sua expressão por meio da linguagem articulá-lo? Como é que eu poderia falar sobre o pensamento quando estou a falar, estou justamente a articular alguma coisa que é prévia, não é? Não podemos falar sobre o pensamento sem previamente sabemos falar, não é? Sem previamente articular. Pelo contrário, um pensamento articulado é essencialmente uma proposição. Afinal, um pensamento é somente uma expressão e não pode haver magia escondida atrás de uma expressão. Reparem, o que era a magia? O que é a magia? É justamente um pensamento independente da expressão. É alguma coisa que existiria, digamos, e que seria a origem da nossa linguagem. E o que ele nos diz é não há magia nenhuma por trás da linguagem. O que nós chamamos de pensamento é a sua expressão. É a linguagem. E aqui percebemos a raiz, ele não é o único, obviamente, da filosofia da linguagem, não é? Ou seja, se nós só nos podemos pronunciar sobre a expressão do pensamento, então isto significa que a filosofia deverá, mais uma vez, e à semelhança do tratado, deverá centrar-se justamente sobre a linguagem. E, portanto, ele avança para o que nós podemos chamar uma fenomenologia da linguagem, que se prende com o significado das palavras e a constituição de sentido das proposições. Na verdade, eu vou ler o que está ali escrito, na verdade, não sabemos o que leva as palavras da nossa linguagem a terem o significado que têm. Isso é muito interessante, porque ele discute como é que nós adquirimos a linguagem. E quando ele discute como é que nós adquirimos a linguagem, ele admite, e isso é muito interessante, que uma criança consiga pensar sem linguagem. Mas, a verdade seja dita que, com a aprendizagem da mesma, nada resta dessa independência. Isto é, com a aprendizagem da linguagem, nós nunca chegamos a ficar a saber como é que aprendemos a linguagem. Ou seja, não há forma de nós termos alguma noção como é que aprendemos a falar. A não ser, obviamente, com a ação. E a ação, tudo realidade física. Copo. E apontamos para o copo. E isto, nós sabemos, nós lembramos-nos disto. Mas como é que nós nos aprendemos? Esta ideia de que há uma aprendizagem interior. Como é que se aprende? Nós não temos a mínima ideia de como é que aprendemos a linguagem. E portanto, ele retira, desde logo, essa possibilidade de explicar o significado e o sentido. O significado das palavras e o sentido das proposições. Aprendemos a falar sem termos a noção de como aprendemos os seus significados. Damos unicamente conta que, a partir de certa altura, passamos a usá-las para expressar o que pensamos. Daí que as expressões linguísticas, e isto era aquilo que eu queria chegar, isto é muito interessante, as expressões linguísticas sejam arbitrárias. Porque é que são assim como são? Isto é, porque é que chamamos copo ao copo? Que significado é que tem a palavra copo? Não é a associação captada sensorialmente. Eu digo copo, vocês captam isto, aponto para o copo e ao fazê-lo, não há dúvida que há aqui uma relação captada, portanto, uma relação de realidade. Todavia, esta relação pressupõe
pressupõe a ideia de o copo tem que ter um significado. O que é que isso significa? Qual é o significado do copo? E é isto que ele nos vem dizer que é justamente isto, é que nós não temos como fundamentar a aquisição desse significado. Aprendemos, sem dúvida, mas não temos como fundamentá-lo. O que faz com que as preposições, todas as expressões linguísticas venham arbitrárias, nós não conseguimos justificá-las. E isto é determinante na filosofia da segunda fase. Isto que eu acabei aqui de dizer é determinante. Vejam, uma palavra só tem significado no contexto de uma preposição. Então, mesmo, como é que uma palavra tem significado? Como é que nós lhe atribuímos o significado? No contexto de uma preposição. É como dizer que só no uso uma vara, é como dizer que só no uso uma vara é uma alavanca. Somente a aplicação a transforma em alavanca. Reparem que aqui a ideia remete-nos para a ideia do uso da palavra. O uso que eu faço da palavra dá-lhe o significado. E dá-lhe o significado justamente no conjunto de preposições em que nós a usamos. Se pensarmos nas preposições como instruções para fazer modelos, esta observação é muito interessante. Se pensarmos nas preposições como instruções para fazermos modelos, a sua natureza pictórica torna-se ainda mais clara. Pois, para que uma expressão possa guiar minha mão, ela deve ter a mesma multiplicidade da ação desejada. O que ele está a dizer? Estamos a dizer que, de facto, as proposições são construídas obedecendo a instruções, obedecendo, como veremos, a regras. E são essas regras que nos permitem constituir as proposições e constituí-las em ambiente de uso. E nós usamos as proposições na relação que fazemos todos os dias. Não é? Com os outros, com a nossa atividade profissional. E é justamente aqui esta relação entre as palavras, o seu uso e o seu uso em contexto, que as palavras adquirem o seu significado e as proposições o seu sentido. Pode-se dizer, de certa maneira, que as regras de representação, as instruções, depois são como que ordenadoras da ação. É como este propósito que as proposições têm sentido. Os usos da linguagem mostram que as regras de representação são meras convenções gramaticais. Mas não pensemos que essas convenções gramaticais são decididas. São deliberadas, são colocadas a escrito. Não, essas convenções comuns são emergentes e são arbitrárias. Não há forma de justificar os usos que a gente faz das palavras. Nós usamos como usamos as palavras. E nós damos-nos conta desses usos e das regras que fazemos quando as usamos em contexto da sua aplicação. As regras gramaticais tornaram-se, digamos, um dos conceitos fundamentais da filosofia da segunda fase de Wittgenstein. São muito, muito faladas. São o conceito de regras gramaticais e o conceito de jogos de linguagem, que é muito comum nós assistirmos, sobretudo aos jogos de linguagem, assistimos ao uso dessa expressão nas ciências sociais, humanas, jogos de linguagem. E de facto, é muito feliz, digamos, o conceito de jogos de linguagem. Vou admitir aqui uma pessoa. O conceito de jogos de linguagem, mas vamos ver justamente como é que eles aparecem. Ora bem, as regras gramaticais são usos da linguagem, tá bem? Enfim, nós usamos e nós percebemos quais são as regras. Como é que mas que regras são essas? São regras gramaticais da sintaxe gramatical que nós conhecemos, que nós aprendemos na escola? Não, nada disso. São regras de uso das palavras que dão significado às palavras. E vocês veem, como é que isso se vê? É quando nós perguntamos qual é o significado desta palavra e nós enunciamos o significado. Isso é a regra. É uma proposição gramatical. Tá bem? E ele diz, justamente, Wittgenstein diz justamente que há um conjunto de regras que determinam a constituição
de sentido, de significado das palavras e de sentido das preposições. Dizer-vos aqui assim que isto não faz com que os usos, ou a linguagem, o uso da linguagem, seja absolutamente determinado à partida, não é? Que seria um absurdo. O que ele diz é, há um conjunto de regras, depois há uma liberdade muito grande de jogar o jogo a partir dessas regras. Ou seja, há o exemplo, as regras de xadrez são fixas. E nós seguimos as regras de xadrez. Mas o que cada jogador faz, junto a cada uma dessas regras, com o conjunto dessas regras, é completamente livre na decisão de o fazer. Portanto, as regras não podem aqui ser entendidas como determinações do comportamento, determinações da linguagem, de tal maneira que não haja liberdade no enunciar de uma proposição ou da própria ação. Reparem que ele tem aqui também é alguma coisa que Wittgenstein, digamos, fala com muita frequência, que é, nesta fase, que é a gramática como um cálculo. Reparem, é um conjunto de regras, que eu aplico as regras e, portanto, é um cálculo que eu faço como se estivesse a produzir, digamos, não é propriamente uma demonstração, não é uma demonstração matemática, mas é como fosse uma demonstração. Ou seja, eu uso as regras. Agora, isto seria um bocadinho absurdo dizer isto se nós não contextualizássemos a aplicação das regras. Desculpa. A aplicação das regras. Ou seja, as regras são usadas, elas são usadas, mas são usadas num contexto social, em contexto de vida real. E esta relação entre a linguagem, por exemplo, entre duas pessoas que falam, é uma relação, só essa relação, assim aqui é, só essa relação é que constitui o sentido das proposições. Só essa relação é que permite constituírem-se as regras e são as regras que, por sua vez, determinam o sentido das proposições ou o significado das palavras. Ou seja, não há, as regras por si mesmas não são suficientes. Vamos imaginar que nós podemos dizer, há aqui um conjunto de regras e essas regras, enfim, são absolutamente independentes da vida real. Não, o que ele diz é o contrário. As regras são digamos, estão inseridas, totalmente inseridas na vida real, e é essa mesma vida real, no uso que nós fazemos da linguagem, que confere o sentido às preposições e o significado às palavras, e, portanto, esse sentido ou esse significado das palavras são, digamos, um produto dessa relação da linguagem com a vida real. E como é que nós as seguimos? Nós aprendemos-las? Nós, por seguir as regras da linguagem? Não, quer dizer, ninguém nos diz quais são as regras da linguagem. Nós aprendemos a usar as preposições e as palavras, aprendemos-las e usamos-las sem pensar sequer nas regras. Não faz sentido. E, portanto, só o filósofo, na verdade, é que se apercebe que há regras na utilização da linguagem, porque o mundo, os humanos, não têm a noção que há subjacente, ou que existem subjacentes à linguagem, regras que, de alguma maneira, determinam o significado das palavras e das proposições. Ora bem, chegado aqui, peço desculpa, que aqui eu fiz aqui carreguei aqui em alguma coisa. Ok. Ia passar aqui para... Estou mesmo a concluir. Isto levou a pensar, reparem que eu há pouco dizia que uma palavra tem significado no contexto de proposições, mas todas as proposições que usam as palavras, usam-nas em contexto de vida, e, portanto, o que ele vem aqui dizer é que o significado das palavras, dado pelas regras gramaticais, que são fixas, é um significado que só se pode ser compreendido, na verdade, no conjunto total, no sistema gramatical completo. Ou seja, eu não posso
justamente porque não tenho como justificar, eu não posso justificar o uso das palavras, o uso que eu faço das palavras, eu verifico que elas obedecem a regras, mas a única forma de eu poder perceber as regras e o significado das palavras é no contexto das proposições. E como eu não consigo justificar as regras, a não ser no contexto das proposições, as regras são arbitrárias. Reparem, as expressões linguísticas são arbitrárias, as regras são arbitrárias. Na verdade, isto leva-nos a quê? A uma situação que nós não conseguimos justificar, fundamentar a gramática que nós usamos. A gramática é que obedece. Não é? A gramática é que obedece o uso das palavras na linguagem corrente. Eu vou ler a última observação que vocês encontram neste slide. Diz assim: as regras de gramática são arbitrárias. Significa, eu não chamo as regras para representar algo, uma convenção que pode ser justificada por proposições. Ou seja, eu cheguei ali e dizia, esta regra existe, ela é uma convenção e eu justifico porque é que existe a convenção. Proposições que descrevem o que é representado e mostram que uma representação é adequada. Ou seja, eu não as posso justificar com proposições, porque estas proposições o que fazem é pura e simplesmente descrever o que é representado e mostram que uma representação é adequada, ou seja, se uma representação corresponde à realidade. Aqui entende essa realidade, a realidade fenoménica, ou seja, a realidade dada pelo fenómeno, pela imagem imediata que eu tenho do fenómeno. As convenções da gramática não podem ser justificadas por uma descrição do que é representado. Qualquer descrição desse tipo já pressupõe as regras da gramática. Qualquer descrição que procure justificar as regras da gramática já obedece elas mesmas às regras da gramática. Portanto, as regras da gramática são arbitrárias. Enfim, chegado a este ponto, nós podemos imaginar o que é que seria, o que é que será um mundo em que eu faço uso da linguagem e, enfim, nós seres humanos usamos-la cotidianamente, mas não temos a mínima ideia de como fundamentá-la, como justificá-la. Quais são as consequências disto? É possível o pensamento ético e o pensamento religioso? Há um texto conhecido como uma Conferência sobre Ética, de 1929, daquele primeiro ano em que ele se volta à filosofia, em que Wittgenstein afirma sobre a ética: parece-me óbvio que nada que alguma vez conseguíssemos pensar ou dizer deva ser a coisa. Isto é exatamente igual ao que ele afirmava, exatamente, não nas mesmas palavras, mas o que ele afirmava no Tratados. Nada podemos dizer sobre ética ou estética. É na vivência das experiências éticas que nos defrontamos com a exigência de silêncio perante o que é inexprimível. O filósofo dá 2 exemplos para evocar essas experiências. O que é interessante aqui, ele diz: as experiências éticas, nós nada podemos dizer sobre elas, todavia, a única forma de nós acedermos a elas, através da linguagem, mas só com esse fim, para, digamos, podemos de alguma maneira saber do que é que estamos a falar quando falamos da ética, nós vamos aqui assim, digamos, através da analogia, perceber que essa experiência é inefável, não é? A experiência ética é inefável. Veja, fica assombrado com a existência do mundo. É um dos exemplos que ele dá. A experiência de nos sentirmos em absoluta segurança. Em primeiro lugar, nós não ficamos assombrados com a existência do mundo. Nós ficamos assombrados com aquilo que nos surpreende. Mas nós não usamos essa expressão. E até o próprio mundo, nós não pomos em questão a sua existência. Que os filósofos põem. Mas nós não pomos. Ele diz, de verdade, esta frase, esta ideia, é uma ideia que não tem qualquer cabimento. Não faz qualquer sentido. E, todavia, é alguma coisa que nós usamos para falarmos daquilo que não podemos falar. A experiência de nos sentirmos em absoluta segurança. Não há absoluta segurança. Ou há segurança ou não há segurança. Não há absoluta. O que é absoluta segurança?
Mas nós usamos justamente a expressão da absoluta segurança para exprimir alguma coisa que é inefável, mas que nós não temos outras palavras para exprimir senão através destas aproximações analógicas para smiles, que ele chama smiles, para, digamos, evocar essa experiência ética. E conclui, prima facie, todas as expressões parecem ser apenas smiles. Não é? A última ideia que aqui está subjacente é que, de facto, é a ideia de que é paradoxal que uma experiência, um facto, deva parecer ter um valor sobrenatural. Isto é, será que eu posso valorizar uma experiência do mundo? Será que faz sentido? A pergunta mais correta é esta. Fará que sentido nós valorizarmos a experiência do mundo? E ele diz, pode-se valorizar, chamado valor relativo, mas não se pode, digamos, exprimir sobre o valor absoluto, como se ele fosse um valor sobrenatural. Os valores relativos valores relativos resultam de comparações, não é? Maior ou mais pequeno, é melhor ou pior, resultam de comparações. E sobre o valor relativo, não há dúvida que as proposições são adequadíssimas para o fazer. Não o serão, obviamente, quando estamos a falar de um valor absoluto. Ele permanece nesta ideia da inefabilidade, do pensamento ético e religioso. Então, o que é que nos reserva para a filosofia? E aqui, assim, temos uma evolução, mas é uma evolução que não me parece que não seja não é uma ruptura sobre o papel da filosofia do Tratados. Ela aqui, assim, dirige a filosofia para a terapia. O pensamento filosófico como uma terapia. Porquê? E a primeira frase que vocês veem aqui, o primeiro texto que vocês veem aqui, é muito interessante. Eu vou lê-lo. Tenho dito frequentemente, a filosofia não me leva a nenhuma renúncia. Já que eu não me abstenho de dizer algo, mas antes a abandonar uma certa combinação de palavras sem sentido. Noutro sentido, contudo, a filosofia requer efetivamente uma renúncia. E agora veja, mas é do sentimento, não é do intelecto. E talvez seja isso que a torna tão difícil para muitos. Pode ser difícil não usar uma expressão, tal como é difícil reter as lágrimas ou a explosão da raiva. E porquê este pensamento filosófico como terapia? Porque justamente o que ele procura com a filosofia é o uso da linguagem como manifestações de vontade. O uso da linguagem para consertar o mundo. O uso da linguagem para nos sentirmos mais confortáveis. Para, de alguma maneira, termos uma relação com o mundo que seja mais confortável para nós. E nós usamos isso, segundo ele, usamos... Não há nada de mal nisso, não é? Não há nada de mal. O que há de mal é que isso... mal nós, digamos assim, temos vontade, digamos, de transformar o mundo, ou digamos, ter um sentido religioso, espiritual da vida. Não é isso que está em causa. O que está em causa é o uso da linguagem, como isso fosse realidade. Satisfazer o desejo pelo transcendental, pois ao acreditarem que vem o limite da compreensão humana, acreditam, obviamente, que podem ver para além dele. Ou seja, há algo mais para além da compreensão humana. E para ele, nenhuma linguagem é concebível que não represente este mundo. Voltamos exatamente ao mesmo pressuposto ontológico e portanto, qual é o papel da filosofia? É retirar do uso das palavras tudo aquilo que é metafísico. A última frase. Estamos a trazer as palavras do seu uso metafísico para o seu uso normal na linguagem.
Estamos aqui perante um pensamento lógico, um pensamento que retira, tenta, no limite do possível, retirar a dimensão ontológica, a dimensão metafísica e também, digamos assim, se assim podemos separá-la, a dimensão psíquica, subjetiva. Com isto terminei. Muito obrigado pela vossa atenção. Falava aqui ao professor Nuno Venturinho. Muito obrigado, António, por esta belíssima apresentação e muitos pontos de interesse que nos ocupam já há muito tempo. E vou apenas lançar alguns para que depois possamos também dar espaço à discussão. Penso que se tornou notório o porquê do subtítulo da apresentação do António Paes ser a legitimação, uma filosofia da legitimação do pensamento, porque no fundo o que este autor Wittgenstein procura é, desde o início da sua reflexão filosófica, portanto desde o período da concepção do seu primeiro livro, o Tratado Lógico-Filosófico, na verdade o único livro filosófico que ele publicou em vida, depois os outros que foram aqui referidos são publicações póstumas, observações filosóficas ou o Grande Datilo Escrito. O que aí encontramos no pensamento de Wittgenstein, que dizia desde o início, é realmente uma tentativa de acompanhar aquilo que são os nossos processos linguísticos, mas ao mesmo tempo também procurar ver em que medida é que a filosofia pode passar a ter uma consciência de si mesma, de tal maneira que, em grande parte, o Tratado Lógico-Filosófico não é só filosofia da lógica ou filosofia da linguagem, é também metafilosofia, ou seja, essa dobragem da filosofia sobre si própria, no sentido de ver efetivamente aquilo que é passível de ser dito com sentido. E isso é o que liga efetivamente essas noções que o António Paes trazia aqui à colação, de pensamento, de Gedanke, de proposição, Satz, de sentido, Sinn no Tratado Lógico-Filosófico. Ou seja, o pensamento é a proposição com sentido na medida em que o que efetivamente pudermos expressar como passível de constituir um estado de coisas, também no seu vocabulário, uma imagem da realidade, então isso poderá ter sentido, o que não implica necessariamente que possa ser verdadeiro ou falso. Se por exemplo, neste momento concebemos aqui a Rua da Escola Politécnica, e imaginamos, por exemplo, um acidente simples de viação, para não sermos muito dramáticos, a ter lugar aqui em frente à Universidade Aberta, o que fazemos nas nossas mentes é efetivamente projetar um pensamento que corresponde a uma proposição com sentido, na medida em que conseguimos configurar esse estado de coisas. Ou seja, essa situação é efetivamente concebível por nós, imaginável, não é? E, portanto, estamos efetivamente a expressar algo que tem sentido, independentemente, repito, da possibilidade da sua ocorrência ou não da realidade, e, portanto, disso ser verdade ou falsidade. E Wittgenstein tem esta preocupação, desde sempre, em podermos, portanto, verificar também até que ponto é que no exercício filosófico nós também expressamos proposições com sentido. Ou seja, se a história da filosofia tem a possibilidade de reivindicar também essa possibilidade de sentido, ou se pelo contrário, muitas das proposições, como ele diz, que foram escritas sobre assuntos filosóficos, mais do que poderem ser falsas, são, na sua opinião, muitas delas sem sentido, um desinich, não é? Por não terem precisamente a possibilidade de serem enquadradas dessa forma, ou seja, num estado de coisas possível. E isso é algo extremamente importante, na medida em que, como vemos, há aqui dois exercícios, e o António Paes procura dar conta disso de uma forma, a meu ver, muito positiva, dois exercícios de reflexão que aqui têm lugar, ou seja, até que ponto é que, no fundo, o filósofo pode atender àquilo que é a expressão do seu próprio pensamento e dar conta desse mesmo processo mental,
E por isso é que, lá está, em certa medida o pensamento é impensável, uma vez que já está a ter lugar sempre que o tentamos agarrar, para além também de não constituir ele próprio um facto que possa ser enquadrado dentro destas categorias a que estávamos a fazer referência, do concebível, do que tem sentido. E por outro, realmente, há o outro exercício reflexivo que tem que ver com a possibilidade de o discurso filosófico se revestir de uma capacidade expressiva que diga alguma coisa acerca da realidade, ou seja, que não se limite a um conjunto de expressões que possam parecer ter toda uma capa de profundidade, mas que depois possam não indicar nenhum fenómeno em concreto. E o Tratado Lógico-Filosófico está de facto apostado nisso, ou seja, é uma obra que tenta delimitar o sentido, e por isso é que, lá está, para aquelas proposições que têm que ver com o valor, as proposições sobre ética, as proposições sobre estética, as proposições sobre religião, essas diz Wittgenstein que o sentido não pode estar no mundo, tem de estar fora do mundo, porque aquilo que no fundo pode ser descrito acerca do mundo são este tipo de coisas, ou seja, algo que acontece na realidade, não é? Um determinado fenómeno que seja plenamente descritível. E por isso, quando nos aproximamos da parte final da obra, surgem-nos essas proposições muito badaladas no comentário, fundo sobre, como o António Paes também referiu, o que é que resta então à filosofia, o que é que a filosofia pode fazer. A filosofia delimita, segundo Wittgenstein, aquilo que pode ser dito daquilo que não pode ser dito. E, portanto, não é por acaso que a recepção inicial da sua obra tenha sido feita pelos positivistas lógicos do Círculo de Viena, que viram justamente no tratado uma ilustração da concepção científica do mundo que defendia, uma concepção científica em que justamente tudo aquilo que era do domínio metafísico, ou bem assim artístico, religioso, etc., deveria ser colocado num patamar diferente, num patamar que tinha que ver efetivamente com uma região da realidade importante, mas não autenticamente com aquilo que era passível de expressão filosófica. No entanto, está como o António Paes também referiu, o comentário mais recente acaba por não só mostrar como uma ligação pura e simples da filosofia tractariana ao positivismo lógico é simplista, como também certas posições, certas tradições de comentário, nomeadamente a dos chamados novos Wittgensteinianos, acabaram por pôr em questão que houvesse qualquer coisa como um sentido importante que ainda assim se manifestaria, que se mostraria para além daquilo que se poderia dizer, com sentido. E justamente tem uma leitura austera, uma leitura que chamam também de resoluta das proposições tractarianas. A meu ver, o António Paes mostrou bem aquilo que está aqui em causa no campo do pensamento no tratado, ou seja, o pensamento, a procura por uma definição do conceito de pensamento é, na verdade, a procura por aquilo que nós podemos expressar adequadamente em filosofia e, nessa medida, é óbvio que a obra traça limites àquilo que é a expressão metafísica, portanto, a obra mostra como a metafísica, tal como concebida tradicionalmente ao longo da história do pensamento ocidental, tem necessariamente que ser objeto de uma crítica, quase no sentido kantiano, não é? Ele também diz que a filosofia é a crítica da linguagem, não é? E aí refere-se a Maltner, mas há também aí uma certa ideia de crítica kantiana presente. E realmente depois o método que o tratado sugere é um método elucidatório, ou seja, um método em que o leitor, ao caminhar nas proposições tractarianas, acaba por se aperceber desta necessidade de fazer sentido e de procurar ver se a sua concepção acerca deste ou daquele aspecto da realidade tem essa bipolaridade, essa capacidade de fazer sentido, isto é, de poder ser depois um estado de coisas que possa acontecer ou que possa não acontecer na realidade. Esse é o critério do sentido. Depois, quando passamos para a segunda fase, como o António Paes mostrou bem, há primeiramente a ideia por parte de Wittgenstein de que nós
através de uma linguagem artificial, que seria uma linguagem fenomenológica, poderíamos captar melhor aquilo que é a experiência imediata, o fenómeno, mas também o que é aqui mais interessante é que o pensamento também não é um fenómeno. Portanto, o pensamento também não é captável aí. Mas a preocupação central de Wittgenstein mantém-se. Ou seja, como ainda assim então compreender que as nossas proposições possam fazer sentido e como é que elas podem efetivamente dar conta da experiência imediata. E há toda uma preocupação epistemológica aí, portanto, Wittgenstein, quando se refere à fenomenologia, não está certamente a pensar numa fenomenologia husserliana ou heideggeriana, ele está a pensar numa fenomenologia muito mais próxima de Ernst Mach, cujo nome, inclusive, deu origem à formação da própria sociedade em torno da qual se reuniu os membros do Círculo de Viena, Verein Ernst Mach, Sociedade Ernst Mach, que portanto, deu o moto à escola positivista lógica de Viena. E, portanto, a ideia é justamente também aí procurar ver até que ponto é que nós necessitamos mesmo dessa linguagem secundária, não é? Uma linguagem que seria regrada filosoficamente para que depois pudéssemos perceber que em determinados contextos as palavras estavam a ser utilizadas para dar conta da realidade imediata, noutros nós já estaríamos precisamente a deslocar as palavras do seu uso cotidiano para um uso diferente, um uso metafísico. Ora, isto vai fazer Wittgenstein perceber que realmente não há necessidade de construção de uma linguagem secundária. Aquilo com o qual temos de aprender a viver é com a nossa linguagem cotidiana, a nossa linguagem de todos os dias, e apenas fazer sentido com ela e perceber aquilo que podemos dizer com ela. E é isto que nos leva precisamente a toda a filosofia gramatical característica da segunda fase filosófica de Wittgenstein e que o António Paes também aqui procurou caracterizar, sobretudo através do Big TypeScript, desse grande datilo escrito, que é uma obra que Wittgenstein, no fundo, procura compilar através das suas observações que começa a escrever desde o seu regresso a Cambridge e à filosofia em 1929, após esse tal período de cerca de 10 anos de interrupção da atividade filosófica. Obra essa que é realmente, como o António Paes também referiu, uma obra muito grande, tem, se não me falha a memória, 768 páginas, e que depois acabou inédita, porque Wittgenstein nunca estava satisfeito com os seus escritos, queria sempre aperfeiçoá-los, revê-los, etc. Mas realmente é no Big TypeScript que nós encontramos uma primeira sistematização do pensamento, enfim, do segundo Wittgenstein. Não é por acaso que aí encontramos uma secção muito importante, a secção Querer, Fundamentos do Querer, que faz parte do capítulo Expectativa, Desejo, etc. É mesmo parte do título, e corresponde à primeira exposição epistemológica do pensamento tardio de Wittgenstein. Na verdade, recuperando observações que ele tinha escrito em março de 1932. E março de 1932 é também justamente a altura em que, logo no dia inicial desse mês, também se não me falha a memória, Wittgenstein introduz o conceito de jogo-linguagem. E isso é algo que vai precisamente ter uma influência determinante naquilo que é esta nova ideia de filosofia gramatical, onde realmente nós vamos encontrar, e um aspecto aqui essencial para o que é o pensamento e como é que o pensamento se pode expressar, quais são os limites da expressão desse pensamento, esta ideia de arbitrariedade da gramática que o António Paes também estava aqui a discutir. Não significa isso, claro, uma arbitrariedade no sentido em que nós somos livres para estabelecer quaisquer gramáticas, não, seja a gramática da crença religiosa ou a gramática da matemática, etc. Não é nesse sentido. É arbitrariedade no sentido é que as regras se apresentam de uma forma tão firme que realmente tem essa arbitrariedade, ou seja, nós limitamos-nos, segundo Wittgenstein, depois a seguir as regras, obedecemos às regras, obedecemos-las cegamente, na medida em que não podemos pôr em causa precisamente aquilo que é essa normatividade, se quisermos jogar o jogo. Portanto, o jogo de linguagem e as regras estão aqui, apresenta-se aqui de uma forma
absolutamente indissociável. E, na verdade, todo o trabalho de Wittgenstein, posteriormente, até a sua morte em 1951, será no sentido de exercitar esta metodologia gramatical. Como também se tornou notório na exposição do António Paes, o António, enfim, não é por acaso que estudou comigo, Wittgenstein, tem também uma concepção muito mais de continuidade do que de ruptura do pensamento wittgensteiniano. Como acontece com outros autores, como o Kant pré-crítico e o Kant pós-crítico, ou o primeiro Heidegger e o segundo Heidegger, também em Wittgenstein, há esta necessidade de nós estabelecermos essa divisão, mas que é uma divisão que até é autorizada, digamos, pelo período de interrupção da atividade. Em todo o caso, pensarmos num primeiro Wittgenstein como um autor completamente diferente do segundo não faz sentido, e a exposição que o António Paes fez mostra bem porque é que há, claro, ainda que reconhecendo novos conceitos, novas posições que são estabelecidas e cortes com algumas das posições tractarianas, em todo o caso há muito mais continuidade do que propriamente ruptura, não são dois autores diferentes, não é? E por isso mesmo vamos encontrar, como o António Paes também referiu, na Conferência sobre Ética, embora aí seja um texto inicial ainda muito ligado ao tratados, mas que tem depois repercussões em textos dos anos 30, dos anos 40, essas aplicações da metodologia gramatical à ética, à religião, e é muito interessante ver precisamente como também aí há uma tentativa de regrar a expressão filosófica acerca desses mesmos conteúdos. Não significa que, precisamente, lá está, Wittgenstein assuma uma posição positivista, de acordo com a qual nada disso é relevante filosoficamente. Muito pelo contrário. A ideia é precisamente mostrar como qualquer discurso acerca desses mesmos âmbitos da realidade acaba por ser ineficaz relativamente àquilo mesmo que pretende captar. Portanto, há um reconhecimento óbvio de que quando entramos nessas esferas, entramos no domínio do sem sentido. Mas lá está, aí há uma dificuldade que é percebermos que há sem sentido mais relevante, digamos, ou sem sentido inevitável quando tocamos certas regiões da realidade, por diferença relativamente àquilo que é um sem sentido manifesto quando estamos, no fundo, persuadidos que podemos dizer alguma coisa acerca daquele domínio, quando, afinal de contas, qualquer tentativa de o trazer à expressão acaba por ser contraproducente. E por isso mesmo, ele vai dizer que essas expressões que nós usamos na ética, na religião, são precisamente expressões que têm esse papel de símiles, ou seja, são analogias que nós podemos estabelecer, porque nunca poderemos falar disso de uma forma concreta, não é? Qualquer representação que eu possa fazer desses domínios será sempre uma representação que não se deixa estabelecer num pensamento, ou seja, numa proposição com sentido. E por isso vemos aqui o nexo, que foi muito bem traçado pelo António Paes, daquilo que são estas expressões e a continuação da utilização delas, que na verdade, enfim, o António poderia ter estado aqui a falar muito mais tempo, porque elas vão até o da certeza, que é a obra editada a partir dos últimos escritos de Wittgenstein, entre 1950 e 51. Portanto, em certo sentido, o segundo pensamento de Wittgenstein fica estabelecido precisamente aqui, nesta que foi também a zona filosófica que o António Paes mais trabalhou, o início dos anos 30. A partir daí estão lançados os elementos para esta terapia conceptual, que também foi aqui abordada, uma terapia que tem, obviamente, ligações com o próprio método psicoanalítico de Freud. Wittgenstein conhecia-o bem, e depois procura fazer aqui a aplicação disso mesmo à conceptualidade filosófica. Ele entende que também no plano filosófico nós devemos exercitar, portanto, essa terapêutica que nos cure dos mal-entendidos que facilmente são gerados quando não temos uma atenção à lógica da nossa linguagem, quando não temos essa preocupação pelo sentido e, portanto, pela expressão do nosso pensamento. Não sei se gostarias de fazer algum comentário a isto mesmo, antes de iniciarmos aqui a Agradecer o discussão. comentário, acho que verificou alguns pontos e foi mais, digamos, uma síntese
daquilo que eu falei bem mais curto e bem constituído, e portanto acho que sim. A única coisa que eu queria dizer, porque não falei, e falo muito breve, enfim, eu dizia no início que a fase chamamos de fase de transição, que é uma fase preparatória, daquilo que depois vem a ser mais tarde a questão de filosofia, ter da certeza, e aquilo que eu concluí, sem uma investigação como deveria ter sido feita, exaustiva, é que, relativamente a esta noção de pensamento, Wittgenstein não altera. Ou seja, aquela posição ontológica que eu há pouco falava, que é uma posição ontológica que é, digamos, assumida à partida, enfim, que as proposições só se podem enunciar proposições de facto, só podemos dar ou fazer usos da linguagem que de facto correspondam, tenham uma relação com a realidade, com a vida que nós levamos. Daí, digamos, uma dimensão antropológica, que muitos autores, muitos filósofos, e não só, falam, nas ciências até inclusivamente mais humanas, e menos sociais, essa dimensão antropológica da filosofia da segunda fase. O que eu verifico é que, de facto, não há, digamos, permanece esta ideia de que, de facto, não podemos desligar a linguagem da realidade, dos factos ou dos fenómenos, da realidade imediatamente dada. É uma ideia que permanece até ao fim da obra. Ou seja, não encontrei digamos, nenhum momento em que Wittgenstein hesitasse relativamente a isto. Portanto, estrutural, como eu dizia no início, é estrutural. Quer dizer, não é alguma coisa que, digamos, podemos compreender no contexto do seu pensamento inicial e que depois ele, ao longo do tempo, vai abandonando. Não, ele é absolutamente estrutural em toda a sua obra, é uma obra longa, uma obra de grande fogo e, portanto, enfim, julgo eu que esta forma como Wittgenstein compreendia o próprio pensamento, que é a forma como ele compreende a linguagem, não só estrutural, como é muito constante na sua obra. Está bem? Portanto, mas digamos que, sem dúvida, esta dimensão não psicológica, que há quem designa antipsicologista, eu não acho que não é antipsicologista, porque ele não a nega, nunca a nega, não diz que não existe a psique humana, nada disso. Mas esta ideia de retirar de campo o sentimento, o afeto, a vontade, é uma coisa que, de facto, Wittgenstein luta permanentemente para fazer. Luta no sentido expurgar da filosofia esta dimensão da vontade, esta dimensão do afeto que nos leva a gostar ou a não gostar, que nos leva a querer impor, digamos, uma visão que é a visão cuja nossa inclinação interior nos leva a ela. E, portanto, é radical nesse sentido, não é? Porque todo aquele leitor que chega a Wittgenstein e que procure num filósofo tradicional, e que digamos que tenha dimensões ontológicas, metafísicas, não vai encontrar. Ou seja, ou vai encontrar de outra maneira, o mais correto é dizer, vai encontrar de outra maneira. E pronto, é isto.